Estádios iniciais de desenvolvimento da cultura da soja. Para você que, assim como eu, trabalha com essa cultura ou tem interesse em aprender cada vez mais sobre essa cultura tão bonita que nós temos mais de 44 milhões de hectares plantados no Brasil, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre inoculação, co-inoculação, reinoculação, estádios iniciais de desenvolvimento dessas plantas. Nós vamos falar sobre compactação. Então a gente vai falar realmente tudo que nós temos que avaliar quando a soja está nesse estádio fenológico. É muito importante essa avaliação, principalmente nesse estágio inicial, porque é a partir daqui que a gente vai ter algumas leituras de como realmente está a característica desse solo, o manejo que foi feito anteriormente e o manejo que foi preparado para essa safra. Tudo isso vai impactar diretamente na qualidade da lavoura que vocês estão vendo aqui. A gente tem vários tipos de análise que podem ser feitas, mas antes da gente realmente começar esse assunto, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que estão acompanhando o conteúdo aqui, crescendo junto profissionalmente, não são inscritas aqui no canal. Então eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ao final desse vídeo deixar um comentário com o que você achou do vídeo e a sua opinião também sobre todos esses assuntos tão pertinentes a respeito da cultura da soja. Vou deixar aqui para vocês também os cards acima que nós falamos dos vídeos anteriores nessa mesma lavoura, falando sobre germinação e emergência e o início do plantio, a abertura da safra, onde a gente deu uma analisada mais a fundo sobre palhada. Então é muito importante vocês assistirem esses vídeos para não perder toda essa sequência de desenvolvimento da cultura e para vocês entenderem o que está embaixo de mim aqui, essas avaliações que nós fizemos hoje e que eu vou apresentar aqui para vocês. O que é o primeiro passo importante da gente entender, gente? O início do desenvolvimento da planta vai ditar assim como serão os próximos passos. Ou seja, se a planta tem um start inicial ruim, ela vai ter um mau desenvolvimento dali para diante. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância dos cotilédones, né? Da germinação, as fases da embebição. A gente falou de vários assuntos para a gente chegar realmente nessa fase agora. Vocês estão vendo uma soja aí na transição de V2 para V3. Ela está com 17 dias de emergida, né? Então vamos dar uma olhada mais de perto que eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes. Então vamos lá, turma. Algumas coisas importantes quando nós vamos avaliar a soja nesse estádio fenológico. Ah, Léo, mas eu não sei definir certinho como que são os estádios fenológicos da cultura da soja. É muito simples, gente. Para a gente definir os estádios fenológicos da soja, basta a gente olhar para cima. Eu sempre falo isso, tem alguns vídeos nas minhas outras redes sociais, vou deixar os links aqui também na descrição desse vídeo, mas é muito simples, basta a gente olhar para cima. Aqui vocês estão vendo os cotilédones já amarelados, né? O que acontece? De V2 até V4 é normal esses cotilédones amarelarem. Em condições ideais de desenvolvimento, eles poderiam estar ainda verdes e a caírem lá por volta de V4, tá? Como aqui nós estamos numa situação que a gente teve chuva para plantar, a gente teve alguma chuva depois do plantio, que foi uma chuva aí de 22 milímetros, né? Antes do plantio foi 49 milímetros, aqui a gente teve mais uma de 22. A gente está num cenário que aqui na superfície, como a gente tinha visto em outros vídeos, a umidade está bem baixa. Lá para baixo eu vou mostrar para vocês, ainda tem umidade, mas essa soja tá com uma tendência de sofrer um pouco mais. Então ela vai perder realmente esses cotilédones. Vendo aqui bem de perto, ó, gente, vocês conseguem ver que eles já estão amarelando e em algumas plantas ele já caiu, como é o caso desse exemplo aqui. A gente não consegue ver os cotilédones, tá? Mas como que nós vamos definir esse estádio fenológico de forma bem rápida para vocês? Cotilédone VC. Quando nós olhamos o primeiro par de folhas unifolioladas, a gente chama de V1, certo? Só que como a gente vai considerar que ela realmente está em V1? Quando o primeiro trifólio, que é essa folha aqui, essas folhas, né? Quando essas folhas não mais se tocarem. Por exemplo, como que eu vou definir que essa planta está em V2? Porque ela já ultrapassou o VC, ela já ultrapassou as folhas unifolioladas e os bordos foliares do próximo trifólio não mais se tocam. Ou seja, a gente considera esse trifólio aqui. Então essa planta que eu estou mostrando para vocês é uma planta no estádio fenológico V2, tá? Então mais uma vez, gente, se os cotilédones já estão desenvolvidos, a gente tem VC. Se a gente tem a primeira
folha, o primeiro par de folhas unifolioladas já abertas e o trifólio acima, os bordos não mais se tocam, que seria um pouco anterior a essa fase que nós estamos, nós estaríamos em V1. Como nós já temos o primeiro trifólio desenvolvido e os bordos do próximo trifólio não mais se tocam, a gente tem uma planta no estágio fenológico V2. Esse estágio fenológico, turma, é muito importante porque a partir dele a gente vai conseguir ver algumas coisas realmente já relacionadas ao manejo. A gente já consegue ver se o tratamento de sementes foi muito bom, a gente consegue ver o nível de compactação que tem nesse solo, a gente consegue ver como está a nodulação dessa planta de soja e se já tem algum ataque de doença, por exemplo, a Rhizoctônia, né? Ou se nós já temos algumas pragas que estão começando a infestar a lavoura. A partir disso a gente consegue já ter uma ideia de realmente se a gente tem que fazer alguma intervenção química ou não. Nesse caso dessa lavoura, nós não temos que fazer nenhuma intervenção química e eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeira coisa, nós não temos alta incidência de insetos ainda, nem de lagarto, nem de percevejo, então a gente não precisa de nenhuma aplicação de inseticida visando essas duas pragas. Agora, o que nós temos que atentar no caso dessa lavoura aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada nessa planta que eu acabei de arrancar aqui, para mostrar para vocês essa característica que vocês estão vendo aqui. Eu vou tentar aproximar ao máximo a câmera para vocês verem. Essa característica em que no processo de emergência, a gente tem um sistema radicular crescendo lateralmente. Isso aqui não é normal. Eu já tirei várias plantas aqui. Eu vou pegar outros exemplares para mostrar para vocês. Deixei aqui na água para elas não murcharem. Esse exemplo aqui... Não, deixa eu achar uma planta melhor aqui, deixa eu mostrar para vocês a quantidade de planta que eu peguei aqui para a gente avaliar. Olha aqui, ó, mais um caso da planta que está crescendo o sistema radicular lateralmente. Isso é compactação, gente. É muito fácil avaliar isso. Basta vocês pegarem uma picareta e uma pá que está ali, fazer uma trincheira e arrancar a planta com o sistema radicular intacto. Nesse caso aqui, foi um pouco difícil a gente tirar o sistema radicular dessa planta completo, justamente pela presença de compactação. Quando a gente tem um solo que a compactação está muito intensificada, as raízes ficam muito presas ao solo, né, aos colóides do solo. Então, quando a gente vai tirar o solo, acaba quebrando ali as raízes, a gente tem dificuldade de tirar. Mas sempre que vocês forem fazer a avaliação a nível de campo, é importante vocês olharem. Quando o sistema radicular está com esse crescimento lateral, a gente tem sim problemas de compactação nesse solo. Até mesmo quando você pega uma picareta daquela ali e bate no chão e vê que está com dificuldade de penetrar, é porque a gente tem compactação. Nesse caso aqui, como eu sei o histórico da área, eu posso justificar facilmente o porquê que a gente está com índice de compactação. É realmente o manejo intensivo de soja, sem a rotação de cultura, né? Isso vai fazer realmente o solo aumentar os seus índices de compactação. Vocês veem que ela tem dificuldade de crescer o sistema radicular dela de forma ereta, né? De forma vertical, descendo no solo nesse sentido, e não ela tentando encurvar, porque quando a planta chega num ponto que tem muita compactação, ela quer continuar desenvolvendo o sistema radicular dela, só que ela começa a emitir ele lateralmente para que ela não perca o sistema radicular. Mas o ideal é que ela desça em perfil do solo, porque a água vai estar mais profunda em casos de veranico e a gente perde produtividade por causa disso. Outra coisa importante da gente se atentar, gente, é a gente fazer a avaliação, assim como eu peguei várias plantas, deve ter pelo menos umas 25 plantas aqui, é a gente fazer a avaliação tentando olhar se já tem alguma doença. Como a gente fez um tratamento de sementes aqui com bastante fungicida, a probabilidade da gente encontrar aqui é bem baixa, só que a gente tem que ficar atento sempre a essa estrutura branca da planta. Por quê? A Rhizoctônia, eu vou deixar aí na tela para vocês, ela tem a tendência de aparecer aqui, ó, onde eu estou passando o dedo. A Rhizoctônia, ela aparece aqui e ela vai causar tombamento na cultura da soja. Então, nesses estádios iniciais é muito importante. Ah, Léo, na minha lavoura já tem Rhizoctônia, já atacou, tá no índice alto, o que eu faço? Realmente não tem muito o que fazer, né? Depois que ela já infestou, provavelmente ela vai causar o tombamento daquelas plantas que estão altamente infectadas. Mas você consegue pensar em estratégias para o futuro, né? Quais estratégias seriam? Rotação de cultura, por exemplo, né? Intensificar o seu tratamento de sementes, aumentar a palhada no sistema para ajudar realmente a gente a diminuir essa fonte de inóculo que tem desse patógeno no solo, tá? E também se atentar em outros casos de outras doenças. Outro ponto importantíssimo
próximo, turma, que nós já temos que começar a avaliar nesse estádio, principalmente no V2, é a nodulação da soja. Por quê? Vai ser no início desse V2 que os nódulos vão começar a aparecer. Então nós temos que ficar atento no campo para ver se essa soja está nodulando, se a gente tem que fazer ou não uma intervenção, né? Vai ser nesse estágio que ela vai começar a fazer a simbiose entre a planta e a bactéria, que é a Bradyrhizobio. No caso da inoculação, se for uma co-inoculação, nós temos ali uma atividade sinérgica entre planta e duas bactérias. No caso da Bradyrhizobium, ela vai ficar responsável ali pela troca, né, de nitrogênio por hidratos de carbono. A planta entrega hidratos de carbono para essa bactéria e a bactéria devolve o nitrogênio. Já no caso da Azospirilla, a gente está falando de uma regulamentação, ou seja, a gente acelerar a produção de alguns hormônios, como a auxina, citocinina, a giberelina. Esses hormônios vão ser essenciais. Para quê? Eles são como se fosse um efeito indireto. Por quê? Se a gente joga uma bactéria que ajuda a planta a produzir hormônios que intensificam o crescimento radicular, de forma indireta a gente tem maior superfície do solo ali explorada pelas raízes por ter mais sistema radicular, né, que essa bactéria Azospirillum ajuda nesse desenvolvimento intensificado do sistema radicular. Quanto mais sistema radicular, mais exudatos essas raízes soltam no solo, mais ele é explorado e assim a gente consegue ter maior contato da Bradyrhizobium, que faz a FBN, né, com mais contato da raiz com essa bactéria, a gente aumenta a fixação, principalmente inicial, da cultura da soja. Então é muito importante, vou mostrar algumas plantas para vocês. Olha esse exemplar que eu peguei aqui para vocês, que a gente consegue ver nitidamente o início dessa nodulação. A coroa do sistema radicular é onde a gente vai ter maior contato desses nódulos, né? Então, uma dica especial aí é sempre você olhar e contar esses nódulos. Nesse caso, a gente tem, vou contar junto com vocês e colocando aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o início de um sétimo, 8 nódulos no estádio V2 dessa planta de soja. Ou seja, ela está com uma fixação biológica muito boa. E quando a gente pensa em FBN, a gente não pode pensar só nesse estádio, que a gente tem uma planta ainda muito nova, né? A gente tem que pensar durante todo o ciclo. Então a gente tem que pensar que lá no reprodutivo nós temos que ter esses nódulos e eles têm que estar ativos. Uma ideia legal é você pegar esses nódulos e com os seus dedos você partir esse nódulo. Porque se o nódulo tiver com uma cor rosácea, ele tiver meio rosinha, vou deixar aí na tela para vocês também, é porque ele está ativo, ou seja, ele está fazendo a troca, ele está recebendo hidratos de carbono, entregando para a planta nitrogênio. A gente precisa que esses nódulos estejam ativos e eles estejam pelo menos até R2, tá? Porque a planta vai precisar de muito nitrogênio. É graças a essa fixação biológica de nitrogênio que a gente tem o sucesso da cultura da soja, porque pensa comigo, se é 1 tonelada de produção de grão precisar de 80 quilos de nitrogênio, a gente não teria custo de produção satisfatório para produzir, porque a gente teria que inserir ureia, por exemplo, como é o caso da cultura do milho, né, que nós temos que fazer adubação de cobertura nitrogenada. Na cultura da soja a gente não precisa porque nós temos essas bactérias, essa simbiose, né? Então é muito importante a gente manter isso no nosso perfil, manter isso nas nossas plantas, sempre ter a população equilibrada dessas bactérias no solo. E como que nós podemos fazer isso? Sempre fazendo a reinoculação, ou seja, uma área de abertura, você vai fazer inoculação em doses altíssimas para dar ali realmente um start inicial dessa bactéria muito alto no solo e deixar um residual para as próximas safras, e depois você pode reduzir essas doses e manter a reinoculação. Caso você aposte também na co-inoculação, você vai acrescentar algumas doses de Azospirillum, tá? Então é importante a gente ter isso sempre em mente, fazer toda essa pesquisa durante o desenvolvimento da cultura da soja, porque é realmente esse acompanhamento de perto que vai dar uma visão boa pra gente, para as próximas safras a gente já chegar com o pé direito e conseguir melhorar o nosso manejo cada vez mais. Outra coisa legal que eu acabei de ver aqui que eu quero mostrar pra vocês, turma, é essa pontuação aqui na cultura. Dá uma olhada. Olha essas pontuações que acabou acontecendo aqui na folha unifoliolada aqui na lavoura. Eu já estava andando, eu já estava vendo algumas dessas pontuações, resolvi parar aqui para mostrar para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha que são essas pontuações. Pelo histórico aqui, isso aqui é fito de flumizim. Ele traz essa característica. A gente pode descartar a doença, porque a doença ela tem a característica de trazer, como é que fala?
ela traz um alvéolo ali que fica ao redor da formação do patógeno, né? Ela tem uma coloração. Aqui a gente vê uma fito realmente bem esbranquiçada, uma fito que está bem característico, o tamanho ali da fito, ele tem um padrão uniforme. Então isso são dicas que mostram para nós que isso realmente é uma fito de algum herbicida, né? Eu acredito que seja o Flumizin. Olha vocês, aqui pertinho de onde eu tô, a gente já consegue ver outras pontuações como essa. Eu não vou arrancar essa planta não, mas mostrando para vocês que isso é em área total, tá? Então isso aqui, ó, é uma das coisas que a gente não quer que aconteça nas plantas, olha aqui. Por quê? Quanto menos área foliar, menos produtividade. E sim, a gente tem que levar em consideração mesmo uma fito dessa, tá? Então o produto pode estar no metabolismo da planta, isso não é legal. Então tem que ficar ligeiro com isso aí, tá? Legal mostrar isso pra vocês, né? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. E pra gente recapitular, turma, e também finalizar esse vídeo, o que um agrônomo diferenciado faz? Pode ser até um agricultor, caso você seja um agricultor. É realmente avaliação a nível de campo. Ficar dentro da caminhonete não vai te dar todas essas perspectivas que eu tive aqui durante o vídeo e te mostrei isso na prática. Em ali 2 metros que eu fiz de avaliação, eu já consegui ver inúmeras coisas que realmente vão impactar. No caso de quem for agrônomo, estiver atendendo um agricultor, faça essas avaliações e mostre isso para ele. Faça ele acompanhar essas avaliações. Caso ele não possa acompanhar, faça um relatório e mostre isso para ele, porque ele precisa ver que o que está acontecendo na terra dele é realmente a prática do que vai ter lá na hora da colheita, porque isso vai atrapalhar. Vocês viram o sistema radicular ali totalmente com impedimento físico. Aquilo ali realmente vai acabar comprometendo a produtividade. Fito de Flumizin vai comprometer produtividade. Nós temos lá nodulação, no caso aqui dessa lavoura, a nodulação está inicialmente muito bem, só que se ela não continuar dessa forma, vai impactar em produtividade. Então tudo isso é importante da gente analisar, turma. Tudo isso a gente tem que estar ali presente no campo. A única forma é realmente a gente fazendo a avaliação. Então vai para o campo, faça essas avaliações e aproveita que antes de você ir para o campo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, apoiar o meu trabalho. Em menos de 2, 3 segundos você se inscreve aqui, apoia o meu trabalho, encaminha esse vídeo para algum amigo seu que não sabe avaliar a lavoura, para que ele aprenda e todo o nosso mercado do agronegócio se profissionalize cada vez mais. Até o próximo vídeo!